Bom, conhecendo os conceitos de movimento e repouso, agora vamos criar um referencial. Roberto. Esse nosso Roberto, ele tem tantos corpos em movimento em relação a ele e tantos corpos em repouso em relação a ele. Agora, se abrirmos apenas os corpos em movimentos, notamos que mesmo eles sendo todos em movimento em relação ao Roberto, eles possuem certas diferenças, eles agem de maneira diferente em relação ao Roberto. Por exemplo, um corpo pode ser tão rápido na visão de Roberto que ele pisca os olhos e esse corpo já fez uma distância astronômica. Ou tão lento que Roberto fica a vida inteira dele olhando para aquele corpo e ele não sai do mesmo lugar. Ou corpos que inicialmente estavam parados para Roberto, em repouso em relação ao Roberto, e ganharam movimento. Ou, ao contrário, corpos em movimento em relação a Roberto pararam e agora estão em repouso em relação a ele. Ou podemos falar sobre a trajetória desses corpos. Uns estão percorrendo uma linha reta, outros um plano, outro o próprio espaço, e fazendo trajetórias onde você consegue prever alguma lógica ou às vezes são totalmente aleatórias. Por isso que para analisarmos esses corpos precisamos de algum meio, alguma forma de poder classificar, de podermos medir eles, de poder medir esse movimento. E assim, encontrando esse meio, a gente consegue entender o movimento de cada um desses corpos e também podemos prever eles. Bom, para podermos começar a analisar o movimento e poder classificar eles, vamos primeiro notar quais grandezas são importantes para a gente conseguir analisar, né? Quais são as grandezas que nos levam a compreender o movimento? A primeira delas que a gente vai ver é o tempo. Mas o que é o tempo? Bom, é muito complicado definir o que é o tempo, mas podemos dizer que o tempo é uma grandeza física diretamente associada ao sequenciamento de eventos. Ou seja, temos o exemplo dessa bolinha amarela aqui. A bolinha amarela no tempo, tem o tempo T1, T2 e T3, que estão representados como T1, T2 e T3 em vermelho. Em T1, ela está em uma posição no tempo. Uma posição no tempo, uma posição no espaço. Conforme o tempo avança, o evento de movimento, ele também avança. Ele acontece, na real. Porque se o tempo não se movesse, se o tempo não decorresse, não haveria movimento, não haveria nenhum evento. Então, para que haja algum movimento, tem que haver o tempo. Mas como medimos o tempo, né? Bom, no sistema internacional, nós medimos o tempo em segundos. Mas de onde saiu esses segundos? Historicamente, os segundos eram 1 sobre 86.400 de um dia solar médio. Mas essa definição não foi muito precisa, né? Os cientistas acabaram pensando em outras maneiras de definir o segundo. Então o segundo ficou definido como 1 sobre 31.556.925,9747. Isso do tempo que a Terra demorou para dar uma volta ao redor do Sol no dia 4 de janeiro de 1900. Mas mesmo assim era muito impreciso. Então, com o avanço dos relógios atômicos, acabou que os cientistas pensaram numa nova maneira de definir os segundos. Então, os segundos ficou definido como 9.192.631.770 períodos de radiação correspondentes à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo, Césio-133. Outra grandeza agora que nós vamos ver é o espaço. O que é o espaço? Bom, o espaço também é uma definição muito complicada.
mas podemos dizer que ele é uma estrutura a qual contém todos os seres que são definidos por uma relação geométrica, e nele acontece todos os eventos e fenômenos naturais. Bom, mas para a gente analisar o espaço, nós precisamos de uma coisa, que é o nosso Roberto, o nosso referencial. Bom, dizemos que em uma reta, por exemplo, temos o Roberto. Roberto é o espaço zero. É o zero. É onde você vai começar a contar os espaços em referência a ele. Então ele é o nosso marco zero. Bom, temos essa bola amarela de novo. E uma está no espaço S1, o outro na S2 e o outro no S3. Bom, notamos que as bolinhas S1 e S2 estão num espaço, numa posição negativa, né? Com referencial a Roberto, enquanto o S3 está num espaço positivo. Essa questão de espaço positivo e espaço negativo é simplesmente uma referência. É simplesmente você dizer que o Roberto está aqui, tudo à direita de Roberto vai ser o positivo e tudo que está à esquerda de Roberto vai ser negativo. É simplesmente uma referência. Bom, como podemos medir o espaço? Metros. Nós conseguimos medir o espaço através da grandeza metros, de acordo com o sistema internacional. E da onde surgiu os metros? O metro, ele surgiu no governo francês quando muitos comerciantes eles estavam tendo entendimentos errados em medir certas mercadorias. Então, o governo francês precisou trazer uma definição oficial de medida. Por isso, o governo francês ele juntou um grupo de cientistas para trazer essa medida, e foi conhecida como metros, uma fração da circunferência terrestre, e também correspondente ao intervalo em graus de um meridiano. Porém, era muito impreciso. Então, com o avanço de alguns estudos sobre a velocidade de ondas eletromagnéticas, o metro teve uma nova definição. Então, a definição de metros mudou para um espaço linear percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo correspondente a 1 sobre 299.792.458 de 1 segundos. Outra coisa muito importante sobre o espaço são as dimensões espaciais. Bom, temos a primeira dimensão, que é simplesmente uma reta, onde você só anda para frente ou para trás. Na segunda dimensão, já fica bem mais amplo, que é agora um conjunto de retas, ou seja, um plano. Agora temos um movimento tridimensional, onde o corpo não está mais preso a esse plano, mas consegue também ir para cima e para baixo. Agora sabemos o que é o espaço e o que é o tempo. Agora, qual é a relação dessas duas grandezas em relação ao movimento? A velocidade. Bom, temos a velocidade definida como uma distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Ou seja, se passa um carro em movimento em relação ao Roberto, ele vê em um certo intervalo temporal e está percorrendo uma certa distância. Bom, velocidade média. O que seria isso? Bom, uma situação que podemos criar é que você está viajando de uma cidade A para uma cidade B. Você está viajando de carro. Você não vai ficar permanecendo com uma velocidade constante, né, de, sei lá, 20 km por hora, 50 km por hora. Você não vai permanecer nessa velocidade. Normalmente você pode parar, você pode andar em um trecho, você pode ter uma velocidade maior, você pode desacelerar em um outro trecho. Então pode variar a sua velocidade. Mas você consegue percorrer essa distância e você olha para o seu relógio, no seu cronômetro, e vê que você percorreu num tempo T.
A velocidade média seria uma hipótese caso você, em vez de ficar variando a velocidade nesse percurso, você simplesmente deixasse ela constante. Mas constante em qualquer valor? Não. Um valor ao qual você percorreria essa mesma distância que você conseguiu percorrer no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo que a gente falou que é t. Então, se fiz uma viagem de uma velocidade média de 50 km por hora, então não quer dizer que minha velocidade sempre ficou 50 km por hora. Eu poderia ter parado, poderia ter aumentado a velocidade, diminuído a velocidade, e assim minha velocidade estaria variando o tempo todo. Mas é uma hipótese caso minha velocidade fosse constante. Se eu saísse com a mesma velocidade 50 e terminasse com a mesma velocidade aquele mesmo percurso com a mesma distância, seria de 50 km por hora. E temos uma forma de calcular essa velocidade média. Temos a famosa fórmula do ΔS sobre o ΔT. E o que significa ΔS sobre ΔT? É simplesmente a distância que você percorreu dividida pelo tempo. Então, se eu conseguir percorrer em 50 km, uma velocidade média de 50 km por hora, teoricamente, se eu continuasse assim, eu poderia em 2 horas ter percorrido 100 km. Como que eu fiz isso? Simplesmente multiplicando o 2 pelo tempo e embaixo e também em cima multiplicando pelo 2. 100 em 2 horas. Sistema internacional. Qual é a medida da velocidade? Como podemos medir a velocidade? Bom, temos que a velocidade é a nossa distância sobre o nosso tempo. E sabemos que a distância é em metros e o tempo é em segundos, de acordo com o sistema internacional. Então, ficou definido que velocidade é metros por segundo. Temos uma outra fórmula também de velocidade média, que é a velocidade média, a média das velocidades. Ou seja, você pegar uma velocidade inicial, somar com a velocidade final e dividir por 2. Detalhe, é para o movimento. Ou seja, se eu tiver um movimento, que a gente vai ver mais para frente, uniforme, então você pode usar essa fórmula apenas nesse movimento uniforme. Se do nada, nesse trecho, a velocidade trocou que estava de 20 km por hora, trocou para 50 km por hora. Você não consegue usar essa fórmula se você analisar do ponto inicial desse movimento para o do outro movimento. Tem que ser apenas desse movimento e desse movimento. Ou então de aceleração. Essa fórmula você pode usar no movimento retilíneo uniformemente variável, mas você tem que ser o mesmo movimento, com a mesma aceleração até o fim, constante. Bom, velocidade instantânea. Isso é muito mais cobrado no ensino superior, né? Saber a velocidade em um certo ponto específico do tempo. Porque, vejamos, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT, ou seja, variação do tempo. Variação do tempo seria o tempo final menos inicial. Mas se eu quero ver um ponto específico, eu teria que fazer com que o tempo final e o tempo inicial fossem os mesmos, ou próximos. E isso acabaria fazendo que seja um número próximo do zero. E acabaria que daria um absurdo a conta. Não tem como você dividir nada por zero. Então, o cálculo, uma matéria do ensino superior, vai fornecer para a gente uma ferramenta ao qual a gente pode calcular essa velocidade nesse ponto específico do tempo. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque não estamos focados nisso. Mas é só uma curiosidade. Bom, também podemos dividir a velocidade em 2 tipos, a escalar e a vetorial.
A escalar, a gente só considera o valor da velocidade. A gente não considera se o corpo está indo para lá, se está indo para cá, está indo para o outro lado. Não, a gente simplesmente só considera o número. Por exemplo, essa bola amarela, ela está percorrendo 20 metros por segundo. Você não está se importando se ela está indo para 20 metros por segundo para a direita, para a esquerda, se é na horizontal, se é na vertical, se é em qualquer outra direção, qual é o sentido dela. Não, você simplesmente só se importa com o número, o valor 20 metros por segundo. Já a velocidade vetorial, precisamos levar em conta que a velocidade é um vetor. E um vetor, ele necessariamente tem que haver uma direção, um sentido e um módulo. Então, precisamos, além desses 20 metros por segundo, que é o nosso módulo, nossa intensidade, nós também precisamos da informação de qual direção ele está, horizontal, vertical, e também qual é o sentido dele. Se ele está no horizontal, beleza, mas ele está indo para a esquerda ou está indo para a direita, né? Na horizontal você pode tanto ir para a esquerda, tanto ir para a direita. E essa nossa bola amarela também. Então precisamos dizer, não, está indo para a esquerda e tem 20 metros por segundo, está indo para a esquerda e está na horizontal. Por último, a grandeza, muito importante também na hora de a gente conseguir entender, compreender os movimentos, é a aceleração, que é a taxa da variação da velocidade conforme o tempo. Ou seja, em certos movimentos, um corpo pode ter alteração da velocidade conforme o tempo. Digamos, a cada segundo eu consigo aumentar minha velocidade para mais 10 metros por segundo. Então, digamos um corpo parado. Esse corpo parado, a cada 1 segundo, ele vai mover 10 metros por segundo. Então, passando 2 segundos, ele vai mover 20 metros por segundo. Por exemplo, podemos ver nossa bolinha amarela, ela indo para a esquerda, uma velocidade inicial 0, mas vai indo, aumentando cada vez mais conforme o tempo passa a sua velocidade. E para finalizar, temos a nossa aceleração média e nossa aceleração instantânea. O que seriam elas? Nossa aceleração média, como a gente viu sobre a velocidade média, é como se você pegasse essa taxa de variação e criasse uma hipótese para que ela fosse constante. Então, digamos que a nossa aceleração média é sempre constante. Ela vai variar a velocidade conforme um tempo, de modo que qualquer momento desse percurso ela vai ter a mesma aceleração. E a fórmula dele é como a gente está fazendo uma média da velocidade e dividir ela pelo tempo, né? E ela percorrer num tempo, a gente varia a velocidade conforme o tempo, então é ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E da mesma forma, na velocidade, também temos a aceleração instantânea, que seria a aceleração naquele ponto exato do tempo. E como existe o problema que o ΔT não pode ser igual a 0, então o cálculo vai fornecer para a gente ferramentas para que possamos calcular essa aceleração instantânea. Então é isso, galera, esse foi o vídeo e a gente viu sobre a velocidade, a aceleração, o espaço, o tempo. Isso é simplesmente o básico, né? As ferramentas básicas para a gente conseguir compreender os movimentos, uniformemente variável, movimento circular, movimento em um plano, em uma distância, em um espaço, né? Então com isso agora a gente consegue estudar os movimentos em específico. Bom, é isso, galera, e até a próxima.